Nós temos proposto à igreja nesse mês de dezembro, nos dias em que antecede o Natal, nós temos proposto a ideia de que o Natal é uma data que existe na cultura ocidental. Nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, como normalmente se é proposto, mas que nós podemos fazer um bom uso dessa data, mesmo acreditando que ela tem veias comerciais, focalizada no Papai Noel, na ceia, nos presentes, e o Senhor Jesus, em tantos casos, ele nem é mencionado. E eu tenho proposto a gente pegar essa data, que não é uma data nossa, mas a gente fazer um bom uso dela. E um bom uso seria trazer ao nosso coração a lembrança de que o Verbo se fez carne. Jesus veio, Jesus encarnou, Deus viveu entre nós. E uma das maneiras da gente fazer isso é através da memorização das Escrituras, trazendo a palavra de Deus no coração, permitindo que ela repouse em nossa alma. E quem veio para o culto hoje de manhã, nós memorizamos um versículo bíblico. Qual foi? Lucas 2:11, que diz o quê? Vamos mais uma vez, dá um ar de coral, vamos lá. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então isso é Natal. O rei nasceu, o descendente de Davi. Eu quase caio aqui, vou ficar mais parado, viu? Tem mais um versículo agora no Evangelho de Mateus, eu quero ler com vocês, e é desse versículo que nós vamos tirar a nossa meditação hoje. No primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o versículo é o 21. É importante lembrarmos, irmãos, que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. O objetivo era apresentar Jesus como o Messias que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. É por isso que nos primeiros capítulos de Mateus, no primeiro capítulo você encontra uma genealogia. Por que começando o Evangelho segundo Mateus com uma genealogia? É para mostrar que Jesus é descendente de Davi. É para mostrar que Jesus tem descendência real. Lembra que os judeus aguardavam a chegada do Messias, e havia uma profecia de que esse Messias seria um descendente de Davi. Então o evangelista Mateus intencionalmente começa o seu evangelho apresentando a genealogia do Senhor Jesus, e veja que no primeiro verso ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É para mostrar que Jesus tem descendência real, é para mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento da profecia de 2 Samuel 7,14, onde Deus prometeu a Davi que um descendente dele sentaria no trono, e esse trono se perpetuaria eternamente. E é muito comum também nos primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus, você vê esse refrão, como no verso 22, ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Esse é um refrão que aparece diversas vezes nos primeiros capítulos. Tudo isso porque o escritor Mateus deseja associar a pessoa de Cristo com o cumprimento de profecias no Antigo Testamento. No versículo 23 ele cita a profecia de Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus explica o que significa Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Mateus ele tem esse propósito. E o verso que eu quero meditar com todos essa noite é o 21. Diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ler todos juntos? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais uma vez. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Última vez olhando para a Bíblia. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Dá para falar sem olhar na Bíblia? Ela... Porque... Deu uma gaguejada aí no final, não foi? Deu uma tropeçada. Mais uma vez, olhando na Bíblia, vamos lá. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sem olhar agora. Muito bom. Se não aprender nada da pregação, a palavra de Deus nunca volta vazia e ela fica no coração. Eu quero, irmãos, meditar com vocês no nome de Jesus. Lembra que o versículo aqui são as palavras do anjo. O anjo diz que o nome que deveria ser colocado naquele ente santo que foi gerado pelo Espírito Santo, como diz Lucas capítulo 1, o nome deveria ser Jesus. Esse nome foi dito pelo anjo, mas ele foi escolhido pelo Pai. E o próprio autor Mateus diz a razão pelo qual o nome do Messias deveria ser Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus era um nome muito comum nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito. Esse nome ele aparece, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Era um nome bem comum, bem corrente. E não é por uma razão simples, era um nome muito utilizado no Antigo Testamento. O nome Jesus no Antigo Testamento é Josué. E vocês sabem que Josué foi um personagem importantíssimo na história de Israel. Ele esteve com Moisés desde o princípio, quando Moisés foi chamado. Ele acompanhou Moisés durante os 80 anos de ministério, em que ele retirou o povo, caminhou com o povo no deserto, e ele foi a pessoa escolhida por Deus para consumar a salvação que tinha começado lá no Egito. Ao passo que ele atravessa o Jordão, entra na terra prometida, e ele passa a sua vida toda conquistando aquela terra, para que o povo de Israel então herdasse aquela promessa que foi dada por Deus a Abraão. O nome Josué é Jesus. Josué no hebraico, Jesus no grego, o idioma que o Novo Testamento foi escrito. Josué no Antigo Testamento é Yeshua. No Novo Testamento, Josué é Jesus, de onde temos o nome Jesus. Esse nome Josué, ele é derivado de um verbo no idioma do Antigo Testamento, no hebraico. O verbo yashar, que significa aquele que salva. Então é por isso que esse nome foi escolhido para o Messias. O Messias é aquele que salva. E esse nome, ele expressa precisamente a obra do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente Jesus pregou, Jesus trouxe o reino, Jesus revelou o Pai, Jesus ensinou, mas a sua missão por excelência é salvar o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus indica a missão. O nome Jesus justifica o motivo da sua encarnação. Agora, o que eu quero pensar com vocês essa noite é: qual é a natureza da nossa salvação, ou do que o Senhor Jesus veio nos salvar? Então, antes de eu prosseguir, para ver se ainda está sedimentado na mente de vocês, bora repetir o versículo. Vamos lá?
Jesus veio para salvar o seu povo. O povo de Jesus é um povo que precisa ser salvo. O povo de Jesus é um povo pecador. O povo de Jesus foi contaminado pelo pecado, e o pecado é uma coisa muito ruim da qual o povo de Jesus precisa ser salvo. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. Mas o que seria pecado? Pecado nas Escrituras é quebrar a lei de Deus. Pecado é desobediência. Pecado é você seguir a sua própria lei. Nós falamos hoje pela manhã que pecado é ser uma espécie de fora da lei. É você ir contra aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele espera de você. Pecado é você fazer na sua vida aquilo que Deus diz que você não deveria fazer, e deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Tudo isso é pecado. Pecado é seguir as suas próprias regras, é andar segundo o seu coração. Pecado é ser egoísta nos seus próprios caminhos. Isaías capítulo 53, versículo 4, o autor diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Pecado é você ser desgarrado do rebanho. Pecado é você viver os seus próprios caminhos. E a Bíblia diz, irmãos, que essa situação de ser pecador é uma situação que toda a raça humana participa, sem exceção. Conhecido versículo, Romanos 3, 23, diz: porque todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. O pecado invadiu a nossa vida. Há pessoas que assim pecam de um modo cruel, violento, de uma maneira aberta, de uma maneira cínica, descarada. Mas tem aqueles que pecam de uma maneira disfarçada, de uma maneira dissimulada, de uma maneira em que você coloca uma espécie de uma máscara para você não ser aquilo que de fato você é no seu interior. Mas a Bíblia, que foi dada por nós através de Deus, pelo Deus que conhece os nossos corações, ela afirma isso de um modo bem simples: todos pecaram. E o pecado, irmãos, ele traz consequências. Ele parece gostoso, ele parece satisfazer durante algum tempo, ele até parece dar aquela ilusão de que vale a pena, de que é prazeroso. Pensa, por exemplo, o fato de você tirar de uma pessoa uma coisa que não lhe pertence, você roubar de alguém, ou você subtrair alguma coisa que não é sua. Naquele momento você pode ter uma sensação de que aquilo completou você, porque você olhou aquilo, você cobiçou, você desejou, e de repente você pegou aquela coisa para si, você disse: isso aqui é meu agora, isso aqui me pertence. Então isso pode lhe trazer imediatamente um sentido de recompensa. E o pecado, ele é terrível justamente por causa disso. É porque no momento imediato ele dá um ar de recompensa, de prazer, de satisfação. Mas não se iluda, é passageiro, é destrutivo. Porque Deus, na sua santidade e sabedoria, Ele jamais vai permitir que as pessoas passem a sua vida inteira pecando por muito tempo, sem que sofra algum tipo de juízo por conta disso. Chega o momento nessa vida, e quando essa vida passa, especialmente, em que a pessoa vai encontrar com Deus, e ela vai ter que dar conta da sua vida de pecado. Então o pecado traz consequências, e uma dessas consequências, lembre dessa palavra, é culpa, culpabilidade. Pecado produz culpa. Eu quero dizer, você fica em falta diante de Deus. Culpa, eu já tenho repetido diversas vezes, não é sentimento, aquele desgosto que dá no coração da gente quando a gente faz alguma coisa errada, que pesa na consciência, a gente fica com aquele coração pesaroso. Eu não estou falando de culpa no sentido de sentimento, eu estou falando culpa no sentido de uma declaração, eu estou falando culpa no sentido de um veredito,
É como se o juiz do universo olhasse para você e dissesse: você é culpado, eu declaro que você é culpado de ter pecado contra a minha pessoa. Então, quando Deus olha para o coração de uma pessoa não convertida, Ele vê culpa, Ele não se alegra com essa pessoa, Ele não tem prazer com essa pessoa. E pelo simples fato, irmãos, de que nós não levamos Deus a sério, nós não amamos a sua lei, na verdade nós o desafiamos, a sua vontade, e isso faz com que nós nos tornemos pessoas cada vez mais inclinadas para o mal, e o pecado vai se tornando um hábito, ele vai se tornando parte do nosso comportamento, e é difícil, você sabe disso, que é muito difícil a gente abandonar os maus hábitos, os maus comportamentos, os costumes errados. Isso vai se tornando como se fosse uma maldição na nossa vida, de tal maneira que nós somos viciados em pecar. É gostoso, a desobediência se torna uma coisa tão natural, e o resultado disso é que você se afasta de Deus, Deus se afasta de você, e é impossível experimentar todas aquelas coisas maravilhosas que Deus planejou para você, porque a semente de Deus, como falamos hoje pela manhã, ela não permanece num coração de pecado. Então, é disso que Cristo veio nos salvar. Nós decoramos o versículo, que Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. E de que maneira Cristo faz isso? Cristo nos salva através da sua morte e da sua ressurreição. Cristo toma o nosso castigo, Ele recebe a nossa culpa. Sabe aquele veredito que eu falei, você é culpado? Esse veredito, ele é lançado sobre o Senhor Jesus Cristo. E a declaração de inocente que existe no Senhor Jesus Cristo é transferida para você. E nesse momento é o momento que ocorre a sua salvação. Jesus Cristo toma o seu lugar, Jesus Cristo recebe o seu castigo. Nós sabemos que Ele foi enterrado, Ele passou 3 dias na terra, depois Ele reviveu, Ele voltou para o céu, agora Ele está ao lado de Deus. Então Jesus veio para nos resgatar, e Ele nos resgata através da sua morte, da sua vida, da sua ressurreição. Então, se fosse para resumir esse versículo que acabamos de ler, quando o autor diz que o Senhor Jesus veio a esse mundo para nos salvar dos pecados, dos nossos pecados, Ele veio para nos salvar da culpa do pecado, do poder do pecado, e da presença do pecado, ok? Então Ele veio salvar da culpa, do poder e da presença. É uma salvação, irmãos, completa. Jesus resgatando você do começo ao fim. E como é que Jesus removeu a sua culpa? Tem um versículo bem interessante em Gálatas capítulo 3, gostaria que você lesse esse versículo comigo. E esse verso explica o modo pelo qual Cristo tomou a nossa culpa. Gálatas capítulo 3. O verso é o de número 13. Gálatas 3, verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o texto, irmãos, é muito direto, dizendo que Cristo nos resgatou. Essa palavra é uma palavra muito importante no Evangelho. Resgate é você comprar, resgate é você pagar o preço, resgate é você trazer para si uma pessoa que jamais tinha condição de se libertar. A palavra resgate, ela está relacionada à palavra redenção, que é justamente comprar escravos. E ele está falando que Jesus compra se tornando.
É como se Ele nos comprasse da maldição, se tornando maldição. Ele nos compra assumindo o nosso lugar. É como se houvesse uma declaração de que nós somos malditos, e Jesus Cristo entrasse no nosso lugar e recebesse essa declaração de malditos, para que recebêssemos de Deus a declaração de que agora somos benditos aos olhos do Senhor. Então é isso que Cristo faz para nos libertar da culpa do pecado. É isso que Cristo faz para tirar de nós aquela acusação: você pecou, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Essa declaração paira sobre a cabeça da humanidade, e no momento em que alguém se converte a Jesus Cristo, essa declaração de culpa, essa declaração de morte, toda essa maldição é lançada sobre o Senhor Jesus Cristo, e a justiça dele é lançada sobre você, e é nesse momento que acontece a sua salvação. Cristo veio nos libertar disso. Cristo veio nos libertar dessa maldição. É isso, irmãos, que nós temos que ter em mente no Natal. É isso que você precisa guardar na sua mente no dia 25 de dezembro, no dia 24 para o dia 25. É esse tipo de informação que você precisa trazer à sua mente quando sua família estiver ao redor da ceia, quando vocês forem trocar presentes, ou quando vocês forem decorar a sua casa. Vocês não podem permitir que esses elementos de Natal ofusquem aquilo que é a verdadeira mensagem de Natal. Cristo tomou a sua culpa, Cristo Jesus veio, Cristo Jesus salvou você da maldição, Ele se tornou maldição no seu lugar. Mas você poderia me perguntar: se Cristo fez tudo isso, se Ele tomou maldição no meu lugar, se Ele tomou o meu pecado, se Ele tomou toda a minha culpa, se o castigo que eu merecia caiu sobre Ele, por que eu ainda peco? Por que eu ainda continuo com desejos errados, pensamentos errados? Porque às vezes eu não tenho vontade de orar, porque às vezes, mesmo sabendo que Deus não quer que eu faça certas coisas, eu faço, ou tantas vezes eu sei que Deus requer algo de mim e eu me nego a fazer. Por que eu sou assim? Porque o problema do pecado na nossa vida não é só a culpa, mas é o problema do poder. Existe o poder do pecado que ainda reside dentro de nós. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, mas a semente da natureza pecaminosa ainda permanece dentro do nosso coração. Mas quando Jesus veio a esse mundo, conforme lemos e decoramos Mateus 1:21, Jesus veio também para nos libertar do poder do pecado. A Bíblia fala que Jesus, ao ressurgir dos mortos, Ele ressurge com um corpo transformado, um corpo belo, um corpo glorioso, eterno, imortal, corruptível. Eu poderia dizer para vocês assim: enquanto a cruz é a resposta de Deus para a culpa, a ressurreição de Jesus é a resposta para o poder do pecado. Então esse poder que levanta Jesus daquela sepultura de 3 dias, esse poder que pega o corpo humano corruptível, o corpo de morte que Jesus tinha, esse poder que concede a Ele um corpo novo, um corpo santo, um corpo perfeito, um corpo imortal e eterno, esse poder, esse mesmo poder atua hoje no seu coração. E é esse poder que te livra da culpa do pecado. É por isso que você pode hoje falar, como Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 14, vamos dar uma olhada nessa passagem, que ela é bem instrutiva para essa ideia que nós estamos falando. Vamos ler o verso 12.
Ele diz assim, no verso 12 do capítulo 6 de Romanos, o apóstolo nos fala o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está falando é que os membros que no passado você utilizou para o mal, para o pecado, a sua boca que no passado proferiu blasfêmias, o seu ouvido que em outro tempo você usou para ouvir coisas impróprias, os seus olhos que em certos momentos da sua vida foi instrumentos de iniquidade. O apóstolo Paulo diz: pegue tudo isso que um dia você usou para o mal e consagre a Deus. E a palavra-chave aqui é como ressurretos dentre os mortos. Então ele está falando que o momento da sua conversão não foi só Deus libertando você da culpa, mas aquele mesmo poder que promoveu a ressurreição de Jesus Cristo, também ressuscitou você espiritualmente, de tal modo que hoje você não é mais escravo do pecado, o pecado não reina mais na sua vida. É por isso que no versículo 14, ele termina esse parágrafo dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então ele diz: você antes era escravo do pecado, o pecado era o seu senhor, ele mandava em você, ele dizia para você aonde você deveria ir, o modo como você deveria usar os seus membros. Mas ele diz: hoje você tem um senhor novo, você morreu para esse senhor perverso, maligno, chamado pecado. Hoje você é de Jesus, você pertence a Jesus, e por pertencer a Jesus tem um poder operando no seu coração, esse mesmo poder que levantou o corpo morto de Jesus 3 dias da sepultura, essa mesma energia está presente dentro de você. E se você fizer uso dessa energia, clamando a Deus, vivendo para o Senhor, Paulo diz: você não vai ser escravo do pecado, você vai assistir todos os dias Deus transformando você, mudando as disposições do seu coração, mudando os desejos e transformando você de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus faz, irmãos, é isso que Deus faz. Então Jesus não veio só tirar a culpa de você, Jesus não veio só dizer para você: de hoje em diante você é inocente. Jesus quer transformar a sua vida hoje, Jesus quer mudar o seu coração, e Ele faz isso através do Espírito Santo. Você que é de Jesus, você não se sente à vontade pecando. Pecado entristece você. Pecado é invasor. Você que é de Jesus, você gostaria de viver uma vida em que você não pecasse mais. Essa, irmãos, é uma das coisas que me faz desejar o céu. Tem vários motivos que a gente poderia alistar para dizer por que nós queremos ir para o céu. Mas eu queria, irmãos, uma das razões pelas quais eu quero ir para o céu é para, pelo menos um dia, passar 24 horas sem desagradar o meu Senhor. Passar um dia inteiro sem pensar coisas erradas, sem ter intenções erradas. Mas o que o texto sagrado está dizendo é que nós já podemos experimentar uma antecipação desse estado aqui nesse mundo, à medida que nós permitimos que o poder de Deus, esse poder que levantou Jesus dos mortos, opere dentro do nosso coração, um processo diário, que Ele muda a nossa vida, Ele muda os nossos desejos. Tem muitas pessoas que enfrentam problemas sérios na vida cristã por confundirem o problema da culpa com o problema do poder do pecado. Deixe-me dar uma ilustração que talvez vai clarear. Imagina um jovem que se converteu a Cristo e que foi homossexual.
ele se converteu a Jesus verdadeiramente, ele teve um encontro com Cristo real, profundo, foi liberto dos seus pecados, perdoado por Cristo. Só que o tempo passa, e de repente aquele jovem percebe que ele ainda tem desejos homossexuais no coração. E ele entra num conflito muito grande. Mas como foi? Eu não me converti verdadeiramente? Eu não criei em Jesus, eu não sou nova criatura? Por que eu estou com esses pensamentos? Por que eu estou com essas intenções? Por que eu estou com esses desejos? Aqui é uma confusão entre a culpa do pecado e o poder do pecado. No momento da conversão, aquela pessoa foi liberta da culpa do pecado, isto é, todos os pecados de homossexualismo e tantos outros que essa pessoa cometeu foram perdoados. Mas a libertação do poder do pecado, daquelas influências, daquelas marcas tão profundas que ficaram na mente, no coração, na alma daquela pessoa, o tempo, à medida que a pessoa busca ao Senhor, se submete ao Senhor, vai lutando contra a sua própria natureza, buscando a plenitude do Espírito Santo. Então isso vai fazendo com que o poder de Deus vai se sobressaindo nessa pessoa, de tal maneira que no final das contas o Espírito vence a carne. Então esse assunto, irmão, sobre culpa e poder é um assunto muito importante para a sua vida cristã. Antes de continuar, vamos lembrar o versículo? Bora lá? Eita, vamos lá, hein? Vamos lá. Em nome de Jesus, porque Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus nos salva da culpa do pecado, Jesus nos salva do poder do pecado, e Jesus também nos salva, em terceiro lugar, da presença do pecado. Ao longo de tudo isso que eu falei, você poderia perguntar assim, certo, eu me converti a Jesus, eu estou procurando viver na graça de Deus, buscando a plenitude do Espírito Santo, eu consegui, pela misericórdia de Deus, vencer vários pecados na minha vida, mas a pergunta é, por que eu ainda continuo me sentindo atraído pelo pecado? E a resposta é que nós temos um outro problema, além da culpa do poder. Nós temos o problema da presença do pecado. O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo você dizendo não, vem aquela influência, você diz não, vem, você resiste, e você passa 10 anos resistindo, você passa 20 anos resistindo, o pecado não vai embora, ele não vai embora. Ele é como um leão, que pode estar até enjaulado, magro, porque você não está alimentando ele com o pecado, então ele está lá, magro, enfraquecido, mas ele está vivo, ele não vai embora, é da nossa natureza. Se vacilar, ele volta, basta um pequeno espaço, que ele toma conta da sua vida, e destrói tudo aquilo que você passou a vida inteira construindo. Essa é a explicação para pessoas que certamente você conhece, pessoas que outrora foram fiéis a Deus, andaram com Deus, tiveram comunhão com Deus, tiveram influência na vida de pessoas, até pregaram o nome de Cristo, foram instrumentos usados pelo Senhor na edificação de pessoas, e de repente você escuta ou vê que aquela pessoa caiu em pecados terríveis, que às vezes até um descrente tem uma certa moralidade em não fazer. Qual é a explicação? Ela rejeitou, mas talvez chegou um tempo em que ela achou que a fera estava morta, mas não estava. Então, irmãos, o nosso problema é que o mal ainda reside dentro de nós. Mesmo que você o sufoque, ele não acaba, ele não vai embora, ele não cessa. Mas lembra que nós temos falado nesse versículo, que Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados.
e Ele nos salva também da presença do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 2, vamos ler esse verso, e vamos perceber aqui o momento em que o Senhor Jesus nos salva. Primeiro João capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Em que sentido seremos semelhantes a Cristo? Novo corpo, corpo eterno, incorruptível, perfeito, imortal. Seremos semelhantes a Cristo porque não teremos mais pecado. Seremos semelhantes a Cristo porque teremos novos desejos. Todos os nossos desejos e pensamentos serão filtrados pela santidade. Quando é que isso vai acontecer? O texto disse: quando Ele... E quando é que Ele vai se manifestar? Na ocasião da sua segunda vinda, na ocasião do arrebatamento. E aqui, irmãos, é a nossa confiança, é a nossa fé, é a nossa glória, é a nossa alegria. Pensar que um dia, no abrir e piscar de olhos, nós seremos levados desse mundo, nós vamos encontrar com o nosso Salvador nos ares, corpo perfeito, ressurreição, imortalidade, e naquele dia nós teremos a libertação completa do pecado. Jesus nos livra da culpa, do poder e da presença. É por isso que nós celebramos o Natal, é por isso que nós nos alegramos com o nome de Jesus. Então, nesses dias que antecedem a data em que se comemora isso, lembre-se disso. O nome do nosso Salvador, o nome do nosso Messias é Jesus. E esse nome, Jesus, é um nome doce para a nossa alma. É um nome que faz bem para o nosso coração. Faz bem para a nossa alma lembrar do nome Jesus. Jesus é Salvador, Ele nos salva completamente, e é por isso que nós podemos chegar nesse dia 25 de dezembro, mesmo que não seja o dia em que Ele nasceu, mesmo que haja tantas pessoas distraídas com comércio, presentes, ceias e decoração, nós podemos nos lembrar: Jesus é Salvador, Jesus é aquele que salva, Jesus me liberta da culpa, do poder e da presença do pecado. Eu espero que isso fique no seu coração. Eu espero que essa mensagem fique em sua alma. E que você não permita que nada durante esses dias ofusque o seu pensamento, a sua percepção de quem é Jesus, do que Ele fez, do quanto Ele ama você. E durante essa semana, torne a esses versículos bíblicos. Faça desses versículos bíblicos o seu maná. Volte a eles, relembre-os, pense neles, ore a respeito deles, agradeça a Deus pelas verdades desse versículo. Isso vai ser o seu refrigério. Talvez essa vai ser a sua grande ceia de Natal. A sua ceia de Natal vai ser uma ceia espiritual, em que você pega as verdades da palavra de Deus sobre Jesus e você traz como sendo um maná, como sendo o alimento da sua alma. Nesse sentido, nós teremos um bom Natal, nós teremos um final de ano que agradece e que vai agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar todos juntos, agradecendo a Deus pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, é com tanta alegria na nossa alma que nós lembramos que o nome do nosso Salvador, Messias, é Jesus, que Ele é o nosso libertador, é o grande resgatador da nossa alma, recebendo a nossa culpa, nos libertando do poder do pecado,
e dando-nos um novo corpo por ocasião do arrebatamento. Com grande alegria, Senhor, que nós rememoramos essa verdade. É com grande alegria que nós afirmamos que Cristo é o nosso Salvador, o amado das nossas almas, o verdadeiro motivo do Natal. E nós pedimos, Senhor, que nesse final de ano, a nossa mente, o nosso coração não seja distraído com banalidades, com coisas menores, mas que Cristo seja a nossa ceia, que Cristo seja o nosso alimento, que Cristo seja o nosso presente, que Cristo seja a decoração da nossa casa espiritual, que Ele ocupe todos os lugares, que Ele reine em nosso coração absolutamente. É o nosso desejo, Pai, a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, amém.